Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. E eu queria trazer para vocês hoje um texto que eu escrevi. Eu faço curso lá do pessoal do IHOP. Nós estudamos os 150 plus, 170 já, capítulos escatológicos, majoritariamente escatológicos na Palavra de Deus. E a lição dessa semana foi o livro de Abacuque, no capítulo 3. E quando a gente faz a lição de casa, a gente tem que fazer um resumo, às vezes, né? Tem que fazer um resumo do capítulo. E quando eu fiz o resumo desse capítulo e eu enviei, eu pensei, puxa vida, nós estamos passando por algo que talvez esse texto seja importante. Então eu fiz uma adaptação dele no português, para ler para vocês. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia no livro de Abacuque, eu intitulei o texto A Batalha de Jerusalém, na visão de Abacuque, uma batalha escatológica, uma batalha dos últimos dias, do fim dos tempos. No capítulo 1 de Abacuque, o profeta desabafa com Deus, buscando saber quando virá o socorro. Tem muitos intercessores aqui no Brasil desabafando com Deus, dizendo pelo amor de Deus, quando é que vem Deus? Tá demorando demais. Será que eu vou ter que continuar vendo toda essa corrupção, toda essa violência? O povo naquela época estava para lá de desviado. Havia violência, contendas, corrupção, destruição. A iniquidade estava aumentando demais e o profeta já não sabia mais o que fazer com aquilo. E o tipo de iniquidade que estava acontecendo é o mesmo tipo de iniquidade que nós vemos Paulo descrever na carta aos Romanos. Especialmente no capítulo 1, vale a pena você voltar lá e dar uma lida. Em Romanos 1, Paulo até cita um versículo aqui de Abacuque. Em Abacuque 1,4 diz assim: por esta causa, por causa de tudo isso que está acontecendo, a lei é ignorada e a justiça nunca se manifesta. Outra versão diz assim: a sentença nunca sai. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, pelo visto aqui no Brasil. Porque o perverso lhe cerca, pressiona, intimida, contamina o justo e a justiça é torcida, outra versão diz pervertida. Então realmente nós estamos vivendo tempos parecidos com o que acontecia em Judá naqueles tempos do profeta Abacuque. O que estava péssimo estava prestes a piorar. A resposta de Deus seria tremendamente difícil de engolir. Deus diz assim para Abacuque, olha, parafraseando: enviarei os caldeus, ou seja, a Babilônia, para disciplinar o meu povo. Serão destruídos e levados para o cativeiro. Não era essa a resposta que Abacuque estava esperando. Abacuque achou que Deus ia fazer pá! E a salvação viria, o povo se arrependeria, tudo entraria nos eixos, mas não funciona bem assim, né? Diante de tão terrível solução ao pecado do povo, ofendido, Abacuque reclama de novo. Ele começou reclamando: Deus, olha a violência, faz alguma coisa. Deus vai trazer uma solução, ele não gostou da solução, ele reclama de novo. Mas ele aguarda, depois da sua reclamação formalizada em oração, ele aguarda uma resposta do Criador. E essa resposta veio numa visão e numa profecia. Era de suma importância que todos conhecessem a visão, pois, como de costume, Deus não trazia soluções somente para Israel ou Judá, mas também para o remanescente que clamaria por justiça nos últimos dias. Diz assim no texto de Abacuque 2, versículo 2 a 5. Yahvé me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre pedras, sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Tem que ser bem clara essa visão. Por isso nós estudamos o Apocalipse, para que quando as coisas começarem a acontecer, rapidamente nós entendamos, nos lembremos do que Deus disse e tenhamos uma correspondência adequada, uma resposta adequada. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, no Moed, mas se apressa para o fim. Ela não falhará, não mentirá.
não desapontará. Espera-o, se ela demorar, porque certamente virá e não tardará. Ela pode demorar, mas ela de fato para nós parece demorada, mas não aos olhos de Deus. E você vai entender isso quando a gente chegar na parte da visão, porque que é importante nós termos essa perseverança. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha só, o texto que Paulo cita lá em Romanos, e que também o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 38, vai citar. Então veja o contexto desses textos, Deus trazendo uma palavra de juízo, mas se você crer, se você estiver firme em Deus, se você perseverar, se você for longânimo na sua fé, não se preocupe, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, e o que Ele prometeu está na visão que a gente vai ver no capítulo seguinte. Qual foi então a resposta do Redentor? Tanto a visão como a profecia relatam que após a invasão, destruição e cativeiro de Judá, Yahvé dos exércitos executaria o juízo sobre o instrumento da sua disciplina. Então Deus vai trazer juízo sobre a nação de Judá, sobre o seu próprio povo, e depois esse instrumento do juízo, que é a Babilônia, também será julgado pela sua iniquidade. E depois disso, então Deus vai julgar o seu povo, Deus vai julgar o povo, que é o instrumento do juízo, e depois Deus vai livrar o seu povo e a sua terra. A resposta de Deus termina assim no capítulo 2, no versículo 20. Yahvé, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí, diante disso, Abacuque vai reclamar de novo? Deus está falando, a situação ela já está firmada. É isso que vai acontecer. O que você vai fazer? Reclamar, não crer, vai chacotear, né? Vai zombar de Deus? Eu acho melhor, Abacuque, você mudar a sua postura. Eu acho melhor você, brasileiro, ou você, santo, que está por aí em alguma outra nação passando por dificuldades, ter um ajuste, um realinhamento de postura. E depois de ter sido tão enxerido, né, o profeta muda de estratégia e ele decide fazer a coisa certa, que é orar. E no capítulo 13, entramos agora no capítulo 13, no versículo 2, ele fala assim: Tenho ouvido, ó Yahvé, as tuas declarações e me sinto alarmado, a palavra medo, amedrontado. Aviva a tua obra, ó Yahvé, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Ou seja, essa obra que o Senhor vai fazer, aviva, reaviva no coração do povo, gera o entendimento, faz com que o povo conheça esse teu plano de redenção. E quando chegar o tempo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele ora para que Deus torne essas coisas conhecidas antes que venham, para que haja arrependimento. E para quando o tempo da ira finalmente chegar, que Deus seja misericordioso em todo esse processo. A visão que o profeta relata em seguida é uma das mais espetaculares nas Escrituras. Já tá uma favorita da semana, porque cada semana tem uma favorita diferente. Abacuque vê Jesus em toda a sua glória e esplendor, cavalgando em direção a Jerusalém, vindo da Jordânia e da Arábia, no grande e terrível dia de Yahvé. Eu vou deixar esse texto aqui disponível para você ver as referências que eu tenho aqui. Mas em Abacuque 3:3, ele diz assim, está escrito assim: Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo, dessa região que eu falei para você, da Jordânia, do sul, do sudeste de Jerusalém. E ali está, pulei, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Imagine Deus vindo, imagine a cena de Apocalipse 19, Jesus cavalgando pelas nuvens e com as nuvens, e a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está escondido o seu poder. Adiante dele vai a peste, é uma peste, uma pestilência de morte, e há relâmpagos afogueados que seguem os seus passos.
espetacular. A peste da morte, a palavra em hebraico é deber, é traduzida em grego como logos. Isso nos faz lembrar que em Apocalipse 16, a última bacia da fúria que é derramada sobre o ar. E ela equivale ao texto de Apocalipse 19, quando ele vem com a espada que sai da sua boca. Os autores da tradução grega, da Septuaginta, escolheram logos, palavra, para traduzir essa praga que sai da boca de Yahvé. Não tinha Novo Testamento, não tinha Apocalipse na época, para a gente saber que a espada que sai da boca de Jesus é isso aí, né? A peste da morte vai adiante do Messias, liberada por sua poderosa espada. E relâmpagos de labaredas resplandecem de seus pés. Você está com um texto aí que diz pestilência nessa segunda parte dos pés, ou dá uma olhadinha no original para você ver a palavra certa mesmo. Isso traz um quadro, uma imagem incomparável, é realmente algo lindo. E é poderosíssimo. E diz assim no versículo 12: na tua ira marchas pela terra, na tua fúria trilhas as nações. Em sua ira, Jesus havia acabado de chegar, de marchar e cavalgar por toda a terra. Em sua fúria, ele executou a justiça e trilhou as nações, como numa eira separando o joio do trigo, ou como num lagar enchendo os tanques com a colheita dos ímpios. Eu misturei vários textos aqui, escatológicos, depois você dá uma olhadinha no endereço deles, mas o cenário é o seguinte: Abacuque vê Jesus vindo, ele vê que Jesus já passou por toda a terra cavalgando e trazendo, executando juízo nas nações. Ele está pisando o lagar da sua fúria, ele está trazendo juízo sobre o anticristo e os seus exércitos, e ele termina essa marcha chegando próximo de Jerusalém. Imagine a cena, ele já passou por toda a terra executando o seu juízo e ele chega em Jerusalém. Versículo 6. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Chegando nos ares de Jerusalém, Jesus faz uma pausa para avaliar a situação da capital do seu reino. Imagina, ele pairou ali. Há exércitos acampados no vale do Armagedon, prontos para invadir e retomar Jerusalém. Alguma coisa aconteceu que eles estão do lado de fora. E Jesus vem e eles todos presenciam Jesus vindo e pairando ali. Ele avalia a situação da capital de seu reino, a cidade formosa que ele está prestes a capturar. Na poderosa presença do rei, as nações que sitiam sua amada cidade tremerão, aterrorizadas e perplexas. Também diante do rei, não só as nações que estão ali tremerão, mas a terra dançará de alegria, sacudindo e tremendo as maldições e grilhões que se desfazem pela gloriosa presença do Criador. A terra era totalmente livre e perfeita. Quando o homem caiu e entregou o domínio da terra para Satanás, ela se viu amaldiçoada, presa em grilhões. Neste momento, os céus já estão descendo. Nós já estamos vendo as nações sendo abaladas, a natureza, a criação já está sendo abalada mediante o aproximar da presença de Deus. Mas quando este momento do grande e terrível dia do Senhor chegar, a terra acaba de chacoalhar os seus grilhões e ela vai tremer e ela vai louvar ao Senhor. Ela será finalmente liberta desses grilhões. Diz o texto em Abacuque 3:3, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Versículo 6, ele para e faz tremer a terra. Versículo 10, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água e profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. A batalha começa, mas o anticristo não tem a mínima chance.
Jesus salva seu povo, liberta Jerusalém e destrói o anticristo e seus lacaios. O texto dá uma imagem de arrancar as vísceras, de rasgar o anticristo desde baixo até o seu pescoço. É forte a cena. Ele merece pior, né? E ele vai acabar no lago de fogo. Versículo 13 diz assim: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Esmagaste a cabeça da casa do perverso, ou cabeça da casa do perverso, o líder, e lhe desnudaste da base até o pescoço. Esse é o anticristo, figuradamente o anticristo. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Quer dizer, o inimigo está achando que vai ficar tudo bem, que ele vai vencer. Mas então Jesus mostra quem ele realmente é e do que são feitos eles. Jesus, o Rei, o Criador eterno, vai destruir todos aqueles que se levantam para batalhar contra ele na batalha de Jerusalém. O homem ainda pensa que pode contra Deus. É difícil de entender um negócio desses. Como um ser temporal, natural, mortal, como é que o barro pensa que consegue contra o Criador? É difícil de entender. Não sou inteligente o suficiente para entender isso. No final da visão, Abacuque ouve a marcha de Deus e fica claramente perturbado. Ele escuta todo aquele som, ele quase que entra dentro daquela visão. E ele fica tremendamente assustado. E ele diz assim, no versículo 15: Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e minhas entranhas estremeceram. À sua voz tremeram os meus lábios. Ele passou mal, ele teve dor de barriga, tremia tudo dentro dele. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio ele lembrou da profecia toda, do juízo, não só da salvação que vem no fim, mas no juízo que vinha vindo para ele naquele tempo. E ele diz assim: pois em silêncio terei de esperar o dia da angústia, o dia da tribulação. E pelo povo que se levantará e nos acometerá. Antes, na salvação, vinha o juízo sobre o seu próprio povo e ele estaria ali para presenciar isso, para sofrer isso junto com o povo. No capítulo 1, Deus havia profetizado a invasão e o cativeiro de Judá. Apesar desse glorioso desfecho da vinda do Messias, Abacuque viveria por tempos de grande tribulação e angústia que breve viriam sobre ele e seu povo. No entanto, Deus daria a Abacuque e também a nós agora nos últimos dias forças para navegar pela mais feroz das tormentas, guiando-nos até mesmo pelo terreno mais traiçoeiro. Olha o que ele diz no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ou seja, mediante essa situação de fome que o povo passaria. Todavia, eu me alegro em Yahvé, exulto no Deus da minha salvação. Yahvé, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluia. É difícil. São difíceis os tempos que nós estamos por passar. Sim, são difíceis. Mas Deus nos capacita, nos fortalece. Ele entra conosco nesta batalha. Ele não sai do barco, ele continua no barco. Nós é que precisamos nos lembrar que Deus está no barco. Ele nos guia pelas altas montanhas e pelos mais profundos vales. Ele está conosco, Ele é a nossa esperança e nele nós podemos descansar. Enquanto passamos por tribulação, por aflição, por dores, nossa nação está passando por dores de parto. Não sabemos quanto tempo elas vão levar, mas a nação precisa nascer de novo.
Somente o que está morto pode ressuscitar. E nós precisamos manter os olhos naquele que é a nossa esperança. Ele é o autor da salvação, ele é o Criador. O plano da redenção foi ele quem traçou. E nós podemos reclamar, nós podemos titubear, nós podemos estrebuchar, podemos negar a existência de Deus, podemos jogar tudo para o alto e falar: ele não está nem aí com a gente, não existe, não fez nada. Ou nós podemos buscar entender os tempos em que vivemos e o que está acontecendo, para cooperarmos com Ele em oração, em intercessão, em adoração, para que possamos cantar e liberar os decretos de Deus na atmosfera, os decretos de que Ele vem, os decretos de que a nossa nação nascerá de novo da água e do Espírito, a nossa nação entrará na sua identidade, entrará no propósito que Deus tem para ela. Brasil, nação adoradora, celeiro de pão espiritual, celeiro de pão da vida, celeiro de pão físico, a nossa herança, nós precisamos entrar nela e o único caminho é o arrependimento. Não adianta se levantar contra Deus e estrebuchar contra Ele. Precisamos entender que o resultado do que acontece em nossa nação é a iniquidade. Judá estava em iniquidade. Israel esteve antes de Judá em iniquidade e foi invadido e foi enviado para o cativeiro pela Assíria. Segue agora o cativeiro que vem vindo em Judá. Segue o cativeiro que estamos agora, Brasil, por causa da nossa iniquidade. E nós precisamos dar nome aos bois, à corrupção, à mentira. E o arrependimento começa em cada um de nós, para que toda a nação, o corpo da nação se arrependa. Se os membros do corpo estão em pecado e não se arrependem, o corpo todo não entra na santidade, não entra na salvação. E se nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos nos arrepender por associação, como fez Daniel. Assumir esse pecado como corpo, como parte deste corpo iníquo, e gerar em arrependimento a salvação da nossa nação e o seu novo nascimento. Amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é sempre bom e os teus planos são bons. O Senhor é justo e nós queremos cooperar contigo para que a tua justiça se faça em nossa nação, a começar em nós. Nós nos arrependemos, Senhor, pela corrupção das nossas vidas individuais, das nossas famílias, ministérios, cidades e nação. Nós nos arrependemos pela corrupção, pela mentira, pela fraude. Nós nos arrependemos, Senhor, por toda a podridão, transgressão, pecado e iniquidade da nossa nação. E você que é intercessor nesse momento, você coloca todo o pecado que Deus falar para você colocar nessa oração. Nós liberamos os decretos, Deus, de que nós somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor Jesus nos fortalece para passar por esses tempos. Nós te pedimos, Senhor, humildade, perseverança, longanimidade, para sermos o teu povo que resplandece a tua luz e que tem o conhecimento da glória do Pai que está na face de Jesus Cristo. Mostra-nos a face de Cristo. Revela-te ao Brasil, revela-te a cada cidadão brasileiro. Revela a tua glória, revela a tua pessoa, o Salvador. Gera esse arrependimento no coração de cada brasileiro, Senhor. Haja morte, haja ressurreição. Nós morremos para o velho homem, para que venha a nascer o novo homem. Nós aceitamos o teu batismo nas águas, aceitamos o teu senhorio e aceitamos o batismo de fogo que está chegando, para forjar vasos de ouro, vasos puros, vasos de barro, vasos que possam conter a tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te abençoo nessa jornada em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai ser uma bênção, ser um vencedor, ser uma voz que resplandece para a glória de Deus, que transborda, que jorra águas vivas sobre terra sedenta
e que haja sementes brotando de ti por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.